Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio Espiritualidade Além das Fronteiras, um espaço preparado para falarmos de espiritualidade. Nosso agradecimento a você que já está inscrito em nosso canal, e para você que está chegando agora, basta apenas um único clique e você já estará inscrito em nosso canal. Agradecemos a você que faz parte do nosso clube de membros e também aos nossos parceiros publicitários, ao Jardim das Terapias, sempre conosco, a Digitop, gráfica e editora da cidade de São Paulo, a Raio Cósmico Terapias, os nossos parceiros, o nosso muito obrigado. E agora eu gostaria de saber como está você, Michele Vale. Tudo bem com você? Tudo lindo, Renato Leandro. Olá, gente boa. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Espiritualidade além das fronteiras da religião e do preconceito. Hoje eu tô um meme assim, ó. Sabe a ovelha mística da família? Michele Vale é a ovelha mística da família. Tem a ovelha negra, né? E criaram um meme, ovelha mística. Essa sou eu dentro da minha família, o papel que eu ocupo. E eu tô feliz porque hoje é pura profecia, dobradinha com uma convidada que a gente ama. Dispensa comentários, mas eu preciso dizer, né? A Dani é uma profissional de primeira, é consteladora, é escritora, é palestrante, ela é médium. Essa mulher, gente, ela está em 1000 lugares ao mesmo tempo, faz 1000 coisas, e se utiliza aí de ferramentas incríveis para melhorar a vida da gente. É com muito carinho, com muita alegria, com muito amor que eu convido para a nossa bancada virtual. Dani Pires, vem para cá, Dani Pires. Ô, Michele, Renato, feliz de estar aqui com vocês de novo, com um monte de coisa para a gente falar, né? Muito feliz de estar aqui com vocês e obrigada também, né, pela essa parceria maravilhosa. E depois eu espero vocês aqui em São Paulo, viu? Aí, Renato Leandro, ó, segundo convite já que a gente recebe da Dani. Pois é, Dani. Renato Leandro. Estamos em falta, né? E Estamos. precisamos ir em loco, né? Vocês Fazer estão do algo de forma ladinho. presencial, né? É que para quem mora em São Paulo, da mãe, a minha mãe faleceu, né? Mas é a cidade da mamãe. Eu vou muito para lá. Você tinha comentado, é Brotas? Brotas. Não, a cidade... Né? Qual que é a cidade? É Brotas. É próximo a Jaú, passando Jaú, Brotas, né? Próximo a Jaú. É que quando ela falou... A gente pode até fazer alguma coisa também ao inverso, né? Quando você, de repente, for visitar, né? O pessoal em Brotas, dá uma paradinha. Eu aviso vocês. Eu aviso vocês. Maravilha. Quando ela falou, vocês estão pertinho, eu ia dizer, para quem mora em São Paulo, tudo é pertinho, né? Bauru de Jaú dá quantos quilômetros? Uns 100? 45. Não, menos, 45, 50 quilômetros. Então é pertinho. É pertinho. É perto mesmo. É perto. Aí de Brotas daqui até Brotas deve dar uns 100 quilômetros, alguma coisa assim. Mas aí fica Brotas fica entre Bauru e Campinas, assim. Fica. Aí, pega aquela estrada de Jaú, né? Porque você sai da Washington Luiz e pega aquela estrada E aquela estrada tá muito boa, né? Eu gosto dela. Rapidinho, vai ser um prazer, Dani. Vai ser um prazer. Como está sendo um prazer receber você novamente. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Né? E para falar a gente queria muito. Oi, Mi, pode falar. Não, e para falar de profecias, porque quando eu falo de profecia, gente, o que eu mais me lembro assim é Nostradamus, em 2012, o mundo ia acabar, mas não acabou. Teoricamente não acabou. Acabou, né? Na verdade, eu li isso, acabou, né? Gente. Quando fala que o mundo vai acabar, até falar para vocês o que eu estou entendendo deles, da espiritualidade. Quando eles falam que o mundo vai acabar, é o mundo que a gente conhece, um mundo retrógrado, aonde não tem essa evolução espiritual, né? Mudou muita coisa, né? O nosso mundo agora, ele não compete mais com esse mundo velho, o mundo velho aonde
preso a crenças, né, de que o planeta Terra é o centro do mundo, né, e que não existe irmãos em outros planetas que possam estar influenciando. Isso é muito importante porque nunca se teve tanta ação extraterrestre, porque quando a gente vai falar disso, o povo já fica assustado, né? Sim. Mas eu posso, inclusive, falar, porque eu tinha uma laranja aqui no pescoço que não tem mais, e essa laranja foi uma cirurgia espiritual feita com os arturianos, nos quais eu fui iniciada em 2019. Já faz um tempo. E eu até mandei fazer, deixa eu até ver se eu acho meu arturiano aqui para mostrar para vocês. Ah, ele, que lindo. Eu mandei fazer um para entrar nas constelações. Oh, ó. Pequenininho ele. Tem o arcanjo Miguel, ó. Mas os arcturianos, eles têm uma coloração assim da pele, assim. Eles são azuis mesmo. Eles são azuis? O sol deles é azuis. Eu fiz uma viagem astral. Ai, é lindo. Eu acredito, porque as Pleiades também é um pouco parecido. O sol deles, eu não sei se vocês sabem que o sol tem várias tonalidades, né? Até ficar amarelo como o nosso. Mas ele começa violeta, do violeta vai para o azul e assim vai. Eu fui atrás de pesquisar isso daí, porque eles vêm trazer essas informações. Eu falei, mas espera aí, deixa eu ver se na ciência isso é verdade. Aí eu fui pesquisar, é verdade mesmo. Confirmar. É verdade. Quanto mais próximo da cor violeta, mais quente é, e a estrela é mais nova, por isso que tem os raios ultravioleta, aquela coisa toda. O nosso Sol, ele emite todas as cores, 250 cores, 255 cores, né? 255 raios cósmicos. E o Sol de Arcturus é azul. Então, a luz que tem lá é azul. É muito bonito. Conforme eu estou falando com vocês, eu estou lembrando. E é uma floresta, tipo a floresta amazônica, com pirâmides de cristais azul. Então, lá tudo é com geometria sagrada. Tem muitas câmaras sagradas e lá tem muitos equipamentos de cura que muitos médiums aqui, porque são vários sendo iniciados por eles, né? Não é só a Dani, não, são vários. A mesma coisa a Grande Fraternidade Branca. Saint-Germain, eu reconheço psicografia de outros médiums de Saint-Germain, quando vem, eu falo, não, esse texto realmente é de Saint-Germain. Aí o outro fala, não, esse não é de Saint-Germain. Porque ele vem, né? Ele vem e ele passa as mensagens dele, e a postura dele, quando ele vem, que é muito importante, ele tem um amor pela gente, que ele foi José, né? Não sei se vocês sabiam disso. Não. Eu não. Ele foi José, eu escrevi, inclusive, tudo isso nesse livro aqui. Na verdade, eu falo dos 12 raios cósmicos, e cada um deles me ditou a história deles. Então, é muito autoral, é psicografia pura. Tem pesquisa científica também, mas tem bastante psicografia. Então, lá é a luz azul. E tem muitas câmaras de cura. Então, a gente, quando dorme, o nosso espírito é levado lá e recebe a cura, que depois se materializa no corpo físico. É lindo isso, né? E foi esse processo que você passou. Foi por esse processo. Foi. Só então que foi programada a projeção, né? Renato e Michele, no meu exame, aparecem as marcas da cirurgia. E eles falam assim, não, você operou. Eu realmente operei com eles. Sim, com eles. Tinha uma doença que eu tô me curando dela, chama hipotiroidismo de Hashimoto. Sim. Que disseram que eu ia morrer pro resto da vida com isso, e que eu nunca ia conseguir emagrecer, e que não sei o que, parará. Só que quando a gente está em comum energia com os seres de luz, aparecem pessoas de luz na nossa vida.
E na Mystic Fair de BH, eu estava bem inchada, eu estava com 126 quilos. Eu já emagreci 20 quilos. Eu tenho acompanhado, Dani. Você tem? Eu tenho acompanhado você. É muita diferença. É uma E a inspiração. limpeza que está dentro do organismo. Depois eu vou passar o contato do Dr. Alcir para vocês, porque esses nutrientes, ele coloca em radiestesia. E cada corpo funciona de um jeito. Sim. Outro dia eu falei para ele, porque eu já tomei vermífugo e nunca expeli verme. E eu estou expelindo. E eu falei, meu Deus, como que pode uma coisa? E esses parasitas, gente, além deles impedirem, por exemplo, o emagrecimento, eles vão criando doenças dentro do corpo da gente. E eles estão conectados aos obsessores. Uma vez eu tive um sonho muito esquisito. Que eu estava num lugar, que era um lago, e tinha umas espécies de sanguessuga. São seres extraterrestres. Sim. E ele queria colocar a mão nos meus órgãos genitais e eu não permiti. Eu não sei se vocês sabem que pelos órgãos genitais tem a conexão com a Kundalini. Sim. É onde sai a energia mais sagrada do ser humano e é onde os obsessores querem se conectar, porque para eles sentirem prazer e para eles também terem poder. Porque nós temos ectoplasma, os desencarnados não têm. Exato, ele é do corpo físico, exatamente. E aí eles querem, para eles sentirem os prazeres, porque eu atendo muito caso de vícios, né? Vícios, também abusos, é a minha especialidade. E aí eu vou tratar a pessoa, ela está totalmente lotada de obsessor. E ela acaba tendo atitudes que ela não teria. Eu acho que eu sou uma das únicas pessoas no mundo, e olha que eu fui abusada sexualmente, e infelizmente sofri a violência, não quero falar a palavra, que termina com o, vocês já sabem, sim, que é o pior tipo de violência, 3 vezes. As 3 vezes igual, a pessoa usou Boa Noite Cinderela, botou na bebida, eu não percebi, e acordei com a pessoa em cima de mim. Foi muito horrível. Mas eu tenho a sensação de que a pessoa que chega nesse processo de fazer isso, ela está conectada com muito obsessor para poder fazer isso. Porque para mim é o pior tipo de violência que tem é esse, né? É porque há ali uma simbiose, né? Uma conjunção, né? E você quer entender, né? Por que você atraiu esse tipo de violência, né? É muito... Também tem isso, né? A constelação, eu falo que eu sou Daniela C e DC, antes da constelação e depois. Na minha família, tinha para curar aqueles que foram abusados pelos meus familiares. É muito louco isso. É ser fiel à sua família, parece, né? Traz uma fidelidade aí à história da sua família, né? E aí, na verdade, é uma realidade, né? Que você comenta em relação à constelação, né? Que, na verdade, você mostra o quadro, né? Um mapeamento. Você olha, você enxerga. Mas ela não se justifica. O que apenas a gente vê, mas não se justifica. É nesse sentido, né? Apenas, olha, está acontecendo isso, o quadro é esse, ou seja, existem relações aí, né? Não se justificam, né? Mas que existem as relações, existem, ou seja, relação que eu digo dessa relação familiar, de passado, né? E esses processos. Mas, eu só queria voltar uma coisa no início, quando você estava falando em relação à cura que você teve. Sim. Porque nós fizemos um episódio com o Alexandre Pereira falando a respeito da projeção astral, e ele estava comentando a respeito do processo, que é um processo que pode ser educado, né, e tal. No seu caso, como funcionou essa questão da cura? Você programou essa projeção? Alguém orientou? Como que funcionou o processo? Ou foi todo intuitivo da sua parte? Foi maluco. Eu vou falar 2 coisas que foram... como que começou essa história, né? Eu tinha feito alguns cursos, mas assim, só como aluna, sobre a Grande Fraternidade Branca,
E para mim era muito difícil entender que tinha acabado que estava acabando a era de peixes. E foi bem quando teve a transição, porque quando Saint-Germain me ditou esse livro roxo aqui, ele falou que a era de aquário começava mesmo em 2010. Mas todos os astrólogos dizem que é em 2156. Mas aí o que na verdade, outras referências trazem esse tipo de informação, porque eu fui pesquisar, falei, eu vou colocar isso, os astrólogos vão vir em cima de mim e vão me dar porrada. Mas eu não vou discutir com o Saint-Germain. Daí a Cristina Cairo, que é minha professora, eu falei, Cris, Saint-Germain está falando isso? Ela falou, não, mas começou em 2010 mesmo. Eu falei, então tá. E eu entrei na escola da Cris em 2014. Aí eu falei assim, e ela falou, e você tem que publicar um livro, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eu falei assim, mas eu tenho que fazer. Ela falou, você não pode ficar com isso aí. Porque eu vivi essa experiência com o meu filho na UTI. Meu filho que fará 10 anos, domingo, ele é ariano, né? O pessoal fala que meu marido fala que é Satanás. Então, o meu filho... Signo de fogo é fogo. Signo de fogo é fogo. E o meu ascendente é Áries. Então, acho que por isso que a gente se dá muito, eu e ele. Mas o meu filho nasceu no dia 13 de abril de 2015. Então, ele faz 10 anos esse ano. E e ele, no dia 25 de abril de 2015, ele renasceu. Ele morreu e voltou. E eu estava fazendo os cursos, mas eu não atendia. Até 2015 eu não atendia, só estudava para mim mesma. Então, eu frequentava várias escolas, tudo, mas era para mim. Até o Leonardo quase morrer. Ele teve 4 paradas cardiorrespiratórias e eu frequentava um centro enorme aqui em São Paulo, chamado Perseverança. Na verdade, eu era trabalhadora espiritual lá. E foi assim, a virada de chave, esse negócio do Léo foi uma virada de chave, porque eu tinha assistido algumas palestras da Grande Fraternidade Branca, mas não mergulhado. Foi quando, lá nesse momento que o Léo estava acontecendo isso, eu vi raios de luz e eu vi Maria, José e Jesus. Só que José transformava em Saint-Germain, Maria em Kuan Yin. É a coisa mais linda. E naquele momento, o Léo veio, né? E eu falei, mãe, eu falei assim para Maria, eu aceito trocar a minha vida pela vida do meu filho. Só que aí tem uma coisa muito importante. Vocês já ouviram falar dos setênios? Sim. A cada 7 anos a gente tem uma missão espiritual? Sim, antroposofia, né? No campo da sim. Esotérico, número 7. Com 42 anos, você tem que ir para a sua missão de vida. Eu tinha 42, faz 10 anos, eu fiz 52 agora. Você tem que ir para a sua missão de vida. Se você não for para a sua missão de vida, coisas irão te bagunçar para você ir. E eu trabalhava com TI, estava fazendo os cursos só para aprender. Só que a minha missão era ser terapeuta. Então, eu meio que fui empurrada na dor para a missão de vida. Sempre fui médium, mas não acreditava em mim. É estranho isso, né? Vindo de uma família de Cornélio Pires, de José Herculano Pires, você não acreditar em si próprio, é estranho isso. E aí eu comecei o meu processo de transformação. E saí de TI, comecei a trabalhar com a parte de terapias. E cada hora vinha uma terapia diferente, ia fazendo um curso, até chegar aonde estou. Mas eu sinto que foi 2020. Não, eu comecei esses trabalhos. 2020, com a pandemia. Eu montei uma espécie de um terreiro online. Que tem a Umbanda, mas tem a Grande Fraternidade Branca. E aí eles criaram um nome, que é a Grande Fraternidade Terra. Aqui tem uma mesa radiônica.
mas essa é a mandala. Sim. E aí tem coisas inéditas aqui que vocês não viram ainda, que são os oráculos, que daqui a pouco nós vamos tirar aí para falar de profecias, né? São os oráculos. Ó. É a parte que eu gosto. Esse é o oráculo de tranca-ruas. Sim. E esse é o oráculo das entidades. Eu tenho aberto aqui as cartas. Esse é um oráculo de jogo. Você faz pergunta, ele vem em resposta. E se sai alguma coisa muito pesada, vem o oráculo das entidades. Olha que lindo. São as entidades. Tem um oráculo chamado Tarô dos Guardiões, que eu ganhei. Mas, assim, as cartas não tinham essa qualidade, ó. Elas são laminadas com verniz. E o desenho não respeitava... Não é que não respeitava. Respeito o desenhista. Ela não trazia a grandiosidade e a beleza que são essas entidades. E aqui a mandala, né? E aí veio esse oráculo. Eu vou pegar algumas entidades aqui para vocês verem. Mestra Nada, porque o trabalho é dela. Ela coordena os Exus, pombagiras. Olha Exu Marabô, que lindo, ó. Aí tem Exu do Lodo, tem vários. Aí eu vou pegar os donos da história, né? Que é o Tranca-Ruas. Que é o famoso, né? Esse é famoso. Você da religião não, você conhece. E a Maria Padilha. E aí... Famosa também. Também. Mas tem vários Exus. Exu Tiriri. Opa, caiu. Tiriri caiu aqui. Veludo. Seu Zé. E assim vai. Ele tem um oráculo, ele tem várias entidades. Sua capa preta. E aí eu uni com a grande fraternidade branca. Então aqui eu tenho, ó, Saint-Germain. Aí tem os pretos velhos. Ó, Arcanjo Miguel, que lindo. Sim. Aí tem índios. Deixa eu ver aqui. Baianos. Ó, Hilarion. O Hilarion, para quem não sabe, ele coordena, junto com o Mestre Nada, a doutrinação desses seres na nova era de Aquário, porque mudou tudo. Então tem caboclo, tem boiadeiro, deixa eu achar aqui, cigano. Nós estamos na era de Aquário, Dani. Nós estamos nessa era. Então, na verdade, a era de Aquário começou... Na verdade, o céu em Aquário vai ser em 2156. A gente está numa transição de Aquário, de peixes para Aquário. Mas as crianças que estão nascendo, tem muita criança que não veio do planeta Terra. Que ela veio de Sírios, de Órion, das Pleiades. Por isso que esses seres estão muito aqui, de Arcturus. Para quem não sabe, o primeiro arturiano encarnado na Terra foi Rei Arthur. E depois ele reencarnou como Eumória. Então, mestre Eumória foi Rei Arthur. Então, por isso que ele está no raio azul. E ele foi um arturiano. Então, o que acontece? Esses seres... Tem muito médium, muito terapeuta que está em união com esses seres. Vocês estão vendo isso. Sim. Porque eles precisam preparar as pessoas que estão aqui, porque senão eles não vão entender seus filhos. Porque seus filhos são espíritos dessas regiões que já ascensionaram, que têm tecnologias maravilhosas que precisa trazer para a Terra. Fazer a união, que é muito difícil e precisa... Por exemplo, por que eu estou tendo resultados maravilhosos com o meu corpo? Porque eu fui para a medicina integrativa. A medicina tradicional, ela só intoxica o corpo. Ao ponto que você desenvolve um câncer. Você quer emagrecer, todo lugar dá o tal de Ozempic. O Ozempic, ele te intoxica.
E eu acredito que a partir dos próximos 2 meses, eu vou conseguir eliminar muito peso. Por quê? Porque vai saindo as toxinas, o corpo vai funcionando, você vai se alimentando com qualidade, e aí o corpo vai funcionando. Mas, por que que não há interesse? E aí, vou proteger aqui, ó, mandar a luz para nós. Porque os laboratórios ganham muito dinheiro. Meu irmão era médico. Que vai de propagandista, tudo. Não há o interesse de que você faça uma prevenção. Há o interesse que você adoeça e venda remédio. Como assim? A pessoa vai tomar vitaminas, vai tomar um monte de cápsula e ela vai restaurar o corpo físico dela. Não há esse interesse. Como assim ela vai fazer terapia e não vai mais tomar antidepressivo? E toda pessoa deprimida, em grande maioria, tem espírito obsessor. Tem um caso de uma paciente que a gente já está aí, já vai fazer 1 ano, e assim, os resultados dela é fantástico. Ela passou o Natal do ano retrasado no manicômio. E agora ela está viajando para as Maldivas com o marido. Então, isso para mim é uma vitória, mas não é um trabalho de 1 mês, Michele e Renato. É um trabalho de 1 ano. Porque, assim, vocês já ouviram falar de que tem obsessor, que a pessoa também obsedia o obsessor, ela está tão grudada com o obsessor que você não consegue soltar. Você tem que ir devagar. E aí você começa a trazer consciência para o obsessor, para ele entender, pô, eu amo tanto essa pessoa, eu estou grudado nela. E às vezes era um familiar que amava. E eu estou prejudicando ela. Não, eu vou embora e vou para lá para abençoar. E aí, nos casos de depressão que a gente tem, principalmente em questão de luto, muitas vezes a pessoa está grudada com o desencarnado. É ruim para o desencarnado e é ruim para ela. Porque às vezes é o contrário, né? Às vezes a pessoa aqui no mundo físico, ela que acaba atraindo, né? Às vezes o espírito está ali, né, na dele. E hoje nós de temos repente ele falou, nossa, estou me chamando, estou me sentindo atraído, e quando vê é o contrário, né? A pessoa vai atraindo, né, aquela energia, que não é uma questão de ser uma energia com a intenção de prejudicar, muito pelo contrário, né? Às vezes são proximidades, né, de tal ausência, mas a influência, né? A pessoa se aproxima, né, em espírito daquela pessoa aqui encarnada, e a pessoa encarnada acaba se unindo àqueles fluidos, né? E aí já se mistura, não sabe de quem é qual fluido é de quem. Não sabe nem qual é o seu pensamento, né? E aí, você sabe que você estava falando aí, eu estava lembrando, sabe de quem? Eu estava lembrando do Calunga, né, que é o mentor do Gasparetto, né? E o Calunga falava muito a respeito da questão das doenças, porque ele falava assim, a pessoa, e você falava muito sobre isso e falou no início, que a Terra está diferente, hoje os aspectos novos estão, e o novo está pedindo para que você se encontre e faça o seu caminho, aquilo para qual você é chamado. E aí o Calunga falava assim, ó, quando a pessoa não quer, a pessoa fala assim, eu não quero porque ela vai colocando obstáculos, o que acontece? Aí a doença vem e fala assim, agora você vai cuidar de você. O Setênio faz o Calunga falava assim, agora você não tem saída. Por quê? É você com você. Você não vai, de repente, desencarnar, você não vai chegar ao fim, mas está na hora de você olhar para você. Então o Calunga colocava isso, a questão da doença como a purificação, o momento em que ela chama você para que você volte para você. O chacoalhão que a Dani falou lá no começo, né? É o chacoalhão que a vida dá, né? Exatamente. Então, você vai ter essa pessoa, ela está de costas para si mesma. Então, agora ela volta. E a questão, né, Dani, que você comentou, dessa medicina holística, né? Sim. Porque os laboratórios, eles precisam dos doentes, senão eles não sobrevivem. Sim, né?
E a medicina holística, ela percebeu que nós somos corpos sutis, né? Além do corpo físico. E o corpo físico nada mais é do que o reflexo das nossas impressões mais sutis, que se não estiverem equilibradas no seu caminho, como o Kalunga fala, se a gente não estiver olhando, né, para si, né, e o corpo vai mostrando, né? E eu estava olhando as cartas aí que você estava mostrando, e você estava mostrando as cartas dos Exus e tal. E eu lembro que eu estava vendo uma obra do Robson Pinheiro, e ele estava falando, o Robson, né? Ele falando a respeito da importância do trabalho dos Exus, porque tem uma visão muito deturpada, uma ignorância muito grande em relação à cultura. Sim. Então ele estava explicando, né? Você até me corrija, que após o desencarne, muitas pessoas o espírito fica grudado ao corpo e não quer sair dali, ele ligado à matéria, né? E alguém precisa ir lá avisar, ele falou, olha, você morreu, você já desencarnou, está na hora de você seguir a sua vida. E ninguém quer ir lá no cemitério, ninguém quer ir lá. E aí os chamados Exus, eles vão lá fazer esse trabalho que ninguém quer fazer. Então é um trabalho muito importante. E aí o que eles fazem normalmente? Eles pegam o espírito, né, através de um processo energético, os levam às reuniões mediúnicas e chegam lá, os médiuns levam um susto quando vê que o Exu está levando um espírito lá, mas o formato deles parece uma caveira, porque tinha também Exu caveira. Né? Eu vou te mostrar, ele está aqui. E as pessoas entravam em pânico. Então essa palavra, ela ganhou uma ideia muito, muito negativa que não é real. Eles realizam um trabalho muito importante, né? E aí, exatamente, o Caveira. E aí, eu acho que com o tempo... 7, ó. Então, e com o tempo, não é, Dani? Com a abertura, né, dos caminhos da espiritualidade nos novos tempos, porque os novos tempos agora estão permitindo que as informações que você está trazendo aqui para nós, né, que elas encontrem um campo, um terreno, para que elas possam ter desdobramentos e etc. Né? Então, eu só estava lembrando disso. Agora, se desculpa, mas eu estou assim intrigado com uma coisa aqui das profecias, porque eu estava conversando com a Michelle, né, a respeito do assunto, aí a gente lembrou de Nostradamus, né? E tal. Aí ela falou assim, você sabia que Nostradamus é de Sagitário, né? Eu falei, eu não sabia que ele era de Sagitário. É uma informação importantíssima, porque eu estou ali entre Jesus e Nostradamus. É uma informação muito importante. 20 de dezembro. 20 de dezembro. Eu sou do dia 2 de janeiro. Nós somos vítimas. A gente ganha um presente só de Natal e aniversário. Não tem festa na escola. É verdade. Ninguém lembra. Está todo mundo em festa. Ninguém dá parabéns para gente. Ô, Dani, o meu marido faz no dia 3 de janeiro. Né? Meu marido faz quase junto com você. Então, Dani, aí essa coisa de Nostradamus, e aí eu estava pensando assim, eu falei, poxa vida, Nostradamus, ele fez previsões aí, que muitas delas se concretizaram e tal, né? E aí, como que é, Dani, para você hoje em 2025, sabe? Poder ter essa leitura que você faz do mundo e a leitura daquilo que a espiritualidade mostra para você, que é um caminho aí que está à nossa frente, está chegando, olha, está ali na frente. Sim. Né? Sim. E você usa uma série de ferramentas para isso, né? Sim. Está dando para vocês verem na câmera que do meu lado tem um ser de luz? Está bem branco, ó. Estou vendo. Bem de leve. É Saint-Germain. É Saint-Germain. Está bem aqui do lado. Está aparecendo na câmera. De vez em quando ele faz isso. De vez em quando ele faz isso. É legal que as pessoas estão vendo. Então, é bem interessante isso que vocês estão falando, porque assim, tem muita gente, ó, vou até deixar aqui para ele ficar aqui do ladinho. Tem muita gente, do outro lado também tem Mãe Santíssima, que está dando para ver aqui. É muito interessante trazer isso para vocês, porque assim, tem muita gente falando de coisas catastróficas. Quando eu estava escrevendo esse livro roxo, eu tirei, porque tinha uma previsão, sim, do dia 25 de maio de 2025, diz que teria um terremoto que na escala Richter não
não tem, seria, por exemplo, o máximo que vai até 12, seria mais ou menos 14, lá perto daquela região lá aonde tem guerra. E quando o mar recuasse, soltaria de pé as pirâmides do Egito. Eu cheguei a ver isso daí. Aqui, se você pegar um balde de água grande, você vai jogar uma pedra de um lado, vai formar ondas grandes, e lá no cantinho ele vai formar algumas ondas também, até a água parar. E o oceano é isso. Então, se eu vou de um lado, vai ressoar no outro. E que aqui teriam ondas de 50 a 100 metros de altura. Ou seja, varreria Rio de Janeiro, Santos e por aí iria. Isso era uma das coisas. Uma outra coisa, esse terremoto faria com que o planeta Terra inteiro ficasse sem energia elétrica, sem internet, sem tudo. E que demoraria aí uma média de 1 semana, em algumas regiões até meses, para energia elétrica retornar. Então, tem muita gente falando do apagão, parará, parará. Eu entendo que seria isso, tá? E eu sonho com essa coisa desde muito pequena, que eu estou numa praia, que é onde eu tenho família, inclusive, que é um lugar que eu amo. E eu fui para lá recentemente, e lá nessa região onde eu tenho sonho, eu falei, por favor, isso aqui é muito bonito, isso aqui não pode sumir. É a Praia do Leme, do lado do Pão de Açúcar. E eu falei, isso aqui não pode sumir, por favor, Saint-Germain. Isso aqui não pode sumir, isso aqui não pode sumir. E, inclusive, eu comecei uma turma de constelação familiar, do meu curso, da minha formação, e tem 2 cariocas e eu já estou vendo com elas para a gente montar umas estruturas, que sempre tem um evento, que é a Mystic Fair, que eu participo em todo o Brasil, e eu falei, não, nós vamos montar um ambulatório de constelação para as pessoas passarem aí no Rio. Então, e tem a Bienal do Rio em junho, isso não pode acontecer. E algumas pessoas estão dizendo que isso iria acontecer no dia 25 de maio de 2025. E aí eu quero falar muito dessa data, porque essa data vai acontecer coisas surreais, incríveis. 25 de maio? 25 de maio de 2025. Se você vê tanto para frente quanto para trás, dá 2025. Se vocês pudessem vir para cá, eu queria convidar vocês para ir na Convenção de Bruxos de Paranapiacaba, onde eu vou palestrar. Então... Que sensacional, uma convenção de bruxos. Olha isso. Convenção de bruxos. É só esotéricos. Vem para cá que vocês vão amar. E no dia 25, eu falei, eu não vou sair de casa. Mas o que realmente vai acontecer? Já está acontecendo um monte de espíritos extraterrestres reencarnando. Que eu acabei de falar para vocês. Que são essas crianças megamente espertas. Está saindo muito autista. Eu tenho 2 filhos autistas. Porque eles já vêm dessas regiões, são seres muito elevados, eles já vêm dessas regiões, e eles vêm, né, nesse livro Roxo, lá vai ele de novo, eu falo sobre essas gerações, que é diferente do que o pessoal fala das gerações, né, Z, não sei o quê. Aqui a gente vai falar dos índigos, dos cristais, dos arco-íris. Eu falei, acho que um pouquinho dos diamantes, que são esses seres muito elevados. Eles vêm de regiões muito avançadas. E eles vêm aqui na Terra nos ensinar amor. O que é a Era de Aquário? A Era de Aquário é uma era que não existe competição. Que a gente soma um com o outro. Todos crescemos juntos. Evoluímos juntos. Não existe religião. Existe uma união e espiritualidade. A música Imagine já fala isso, porque John Lennon já era acima do tempo dele, né? Não existe divisões de países. Ou seja, esse negócio de visto. Só que antes de tudo isso acontecer, que é em 2156, a gente está no meio da guerra. A Terceira Guerra Mundial está acontecendo, uma guerra espiritual. Que vai acontecer alguma coisa? Vai. Que vai acontecer esse apagão? Eu não sei. Eu não gostaria. Eu não gostaria de ver o Rio de Janeiro sumir. Nem Santos.
Não queria ver. O que você acha, Dani? O que você acha, dentro dessa loucura toda, que você sente que é alguma coisa concreta que irá acontecer no dia 25 de Eu maio? acho que vai... Não, no dia 25 vai vir muito ser de luz. Eu acho que vai, inclusive, ser visível naves. Eu já vejo, né? Aqui, de vez em quando aparece. Eu moro perto do aeroporto de Congonhas. Se eu falar para vocês que por volta de 1, 2 horas da manhã, eu fiz um curso numa escola, mas aí eu não vou falar porque era um curso secreto, tudo, né? Senão o professor aí fica bravo comigo. Mas a gente fazia viagens para ver naves. Tem horários que elas aparecem no céu. É claro que no céu de São Paulo é um pouco difícil. Agora, ir para Brotas, por exemplo, quando eu vou para Brotas, às vezes eu pego eles. Eu não sei se vocês sabem que lá tem um telescópio, tem o céu, né? Que é um lugar maravilhoso. Eu já fui nesse observatório em Brotas. A minha irmã é secretária de meio ambiente de Brotas. Ela faz um trabalho muito bonito lá. Antes ela foi secretária de turismo, hoje ela é secretária de meio ambiente. E esse lugar é maravilhoso. E lá, se você for num lugar mais escuro, você consegue ver o céu, dá até para ver a Via Láctea, porque o céu é maravilhoso. Não tem essa poluição de São Paulo, das grandes cidades. Então, tem um horário que as naves passam. 7 horas da noite, 21 horas, 23, 2, 3 e às 5 da manhã. E eu acredito que elas vão ficar mais visíveis, porque esses seres estão vindo aqui para nos ajudar. Agora, vai ter desencarne em massa? Já começou, gente. A pandemia já começou. Os espíritos que não estão na vibração de aquário não vão ficar aqui. Mas seria também, Dani, assim, um resgate muito mais espiritual? Por exemplo, de seres desencarnados que estão aqui numa vibração muito aquém. Muito baixa. Muito baixa. E eles vão desencarnar. Eu acredito que a partir de 2025, de 25 de maio de 2025, essas pessoas elas não vão conseguir ficar na vibração da Terra. Muitos terão infarto, muitos terão muitas doenças. Não acredito que venha uma nova pandemia, mas eu acredito que a vibração da Terra não é mais compatível. Então, pode ser que a pessoa está passeando no lugar errado, na hora errada. Eu falo para o Renato que, por exemplo, queda de avião. Tá absurdo que o avião está caindo, né? Mas isso, Saint-Germain me falou em 2017. Vai cair muito mais. Então, ele me fala que sempre caiu, que antigamente a gente não tinha internet com essa velocidade de informação. Então, a gente não ficava nem sabendo. Vai cair mais. Desculpa até falar isso, eu moro do lado do aeroporto, mas vai cair muito mais. Porque não está na vibração. Mas agora vamos ensinar um jeito do teu avião não cair, porque senão o povo vai ficar com medo? Eu já sou medrosa. Saint-Germain já me passou, já. E eu faço isso. E eu viajo muito, gente. Eu dou palestra no Brasil inteiro. E não tem como. E segundo o meu mapa astrológico, diz que isso vai aumentar mais e mais e mais. Então, glória a Deus. Glória a Deus. E eu não paro de escrever. Eu estou muito feliz com a volta da viagem, porque eu escrevo romance espírita. Isso, para a gente que é escritor, isso é maravilhoso, né? E eu vou ver se eu consigo. Eu não sei se vai dar tempo, porque eu ainda não mandei para a editora. Eu queria lançar um e-book de um romance espírita em maio. Se não der tempo, a gente lança em junho, julho. Mas que vai sair esse ano, vai. É linda a história. Aí eu vou falar aqui, só que eu não posso falar para não dar problema, não dar processo. Mas é inspirada numa grande novela espírita dos anos 90, que vai reprisar na Globo. A continuação. Eu não vou falar o nome, mas já pensei já. Eu vou falar o nome, mas vou dar todas as dicas possíveis. É porque assim, é o que você vem fazendo bastante por todo o país. Gente, é uma coisa assim, como seria, né, botando assim, aquele que foi algoz e perseguidor espiritual, agora ser filho da ex-namorada, e lá era o cunhado, no meu livro eu coloquei como um padrasto.
E aí, ele pegou e entregou, né? Quando era cunhado, ele entregou no meu livro é Padrasto. Mas agora o filho, ele vai na Cracolândia buscar o filho. Pelo filho, ele vai lutar. O filho, ele não vai aceitar estar lá. E como seria a alma gêmea reencarnar, sendo jovem, com 23, 27 anos, só que com a cabeça de quando eles pararam a vida deles, daquele adulto que eles foram. Que daí eu botei o casal principal também reencarnando. Ela com 23 anos e ele com 26 anos. Termina com um casamento quíntuplo, é coisa mais linda. Mas vamos ver se a gente consegue lançar. Mas por quê, gente? Por que a espiritualidade? Por que é importante escrever romance espírita? Mudou tudo, gente. Mudou tudo. Lá em cima, não é mais como era antes. Então, se a gente for falar as obras, por exemplo, de Chico Xavier, ele escreveu nos anos 40, 50, pós-guerra. Mudou tudo, gente. As obras, por exemplo, da Zíbia, que é a minha grande inspiração, eu li todos os livros dela. A Zíbia faleceu em 2019, ela continuava escrevendo, mas muita coisa que a Zíbia escreveu, a espiritualidade mudou. Hoje nós temos técnicas como a apometria, que aquelas obsessões que o Alexandre fazia na novela, cara, no livro eu escrevo, não fica. Porque já vem Miguel com a espada dele e não fica. Não fica. E isso é importante porque para as pessoas saberem que há uma evolução. Nós estamos partindo para uma era de aquário, numa era onde nós vamos compartilhar amor, que todos vão crescer juntos, que não vai ter separação, não vai ter ódio. Estaremos todos iguais. Não vai ter governo, porque se eu respeito o próximo, para que eu vou ter um governante? 2156, se Deus quiser, nós vamos chegar nesse propósito. Essa é uma data que a gente pode imaginar como sendo possível. Era de aquário mesmo. O céu 2156. vai estar em aquário. 2156. É o que a já gente não vai estar por aqui, provavelmente, né? Vamos estar com outro corpo, né? Com outro corpo, né? Com outro corpo. Reencarnado no novo corpo. A gente pode reencarnar, né? Voltar, né? Ele me falou que eu vou até 2070, com 97 anos. Você? E eu volto. Ele deu uma data para você, Dani? É isso? Ele deu, mas eu não posso falar para minha família. Eu só falei que é em 2070. O resto eu não posso falar, não, porque senão eles vão ficar aqui desesperados. Sim. Né? Eu falei, vocês vão aproveitar muito essa mãe. Essa mãe vai morrer velha e vai ainda estar com saúde, vai saculejar para tudo quanto é lugar. Então, essa mãe é que vai estar escrevendo, porque a missão dada são 100 livros publicados e mais 22 para serem publicados depois do meu desencarne. Então, eles vão isso aí foi uma missão que foi dada a você? 100 livros? Foi, 100 livros. Eu tenho 8. E quantos você já tem? Escritos 8, 5 publicados. Não, mais. Isso aqui é um livro, né? Ele tem um monte de texto. Então, são escritos 11, publicados 8. Tá, de 11 para 100, 89. Então, é um ritmo absurdo, calma aí. Eu acho que a Dani esqueceu de falar. Eu acho que você esqueceu de falar do truque do avião. O que a gente tem que fazer? Do avião, vamos fazer? O avião é o seguinte, depois vocês voltam aqui no vídeo e salvam esse trecho. Quando você entrar, tem a oração de Arcanjo Miguel. Bom você ter lembrado, Michele, porque é importante. Então, você vai fazer a oração de Arcanjo Miguel dessa maneira. Arcanjo Miguel acima dessa aeronave, Arcanjo Miguel abaixo dessa aeronave, Arcanjo Miguel à direita dessa aeronave, Arcanjo Miguel à esquerda dessa aeronave, Arcanjo Miguel à frente dessa aeronave, Arcanjo Miguel atrás dessa aeronave. Arcanjo Miguel, abençoando o comandante, o piloto, o copiloto, abençoando todos os tripulantes dessa aeronave. Nesse instante, anjos se colocam nas asas dessa aeronave, segurando ela no céu e abençoando na aterrissagem.
Aonde quer que nós formos, você é o seu amor nos protegendo aqui. Lindo, né? Lindo. Já decorei, já. Eu já decorei, porque eu viajo bastante. Não dá, não. E você faz... a sequência não é difícil, né? Só que não, que é a oração mas... dele. Sim. E você imaginar, né? Ele em cima da aeronave, do lado, protegendo. Dani, essa proteção é uma proteção coletiva ou é uma proteção individual? Não, é coletiva para todos que estão lá dentro. Todos que estão lá dentro. Isso é importante, né? Como também pode acontecer da pessoa entrar num avião que, infelizmente... Aquele que caiu em Vinhedo, quando ele me passou esse negócio, foi uma semana antes de cair do avião da Chapecoense. Eu falei, meu Deus. Foi em 2017. Que eu canalizei esse livro inteiro. Eu tirei boa parte, porque eu falei, eu não vou deixar isso aqui, porque senão vai criar pânico. Mas já tinha pandemia. Da maneira como ele falou, que ia ter uma doença que ia ser mundial, que as pessoas iam ficar dentro de casa. Ali eu já imaginava que ia ficar sem energia elétrica, que ia ficar na era das cavernas. Sim. Mas não. Mas aí falou desse negócio do terremoto, que eu acredito que possa acontecer algumas transformações. Que o mar está subindo, isso tá. A gente tem visto o mar do nada entrando, essas enchentes que têm acontecido. Sim. É a Gaia tentando se equilibrar com os 4 elementos, né, gente? E as águas, elas vêm muito para lavar esse momento. Principalmente aqui no Brasil, eu não falo de política, eu sou até proibida de falar disso. Mas a gente passou por um momento catastrófico, de guerra. Porque um é disso, o outro é daquilo. E aí começou com intolerância religiosa, as pessoas invadindo centros espíritas e botando fogo. Então a gente está vivendo um momento de trevas. E eu falo para você, eu tenho uma psicografia nesse romance novo, é porque ainda não foi para a Câmara Brasileira de Livros, daí quando for... O que está acontecendo aqui? Porque está saindo uma fumaça aqui, deixa eu ver aqui. Ah, não é fumaça daqui, não. É doido, é da vela. O que acontece? Quando eu vou fazer uns atendimentos, tem uma vela específica, e eu estava achando que era da lâmpada, mas não é. Que ela puxa os obsessores, é uma técnica que eu desenvolvi. Parece até o desenho dela. Eu vou mostrar aqui para vocês, quer ver? Não é para assustar, tá, gente? Olha aqui o reptiliano, ó. Puxou na constelação. Parece uma cobra, não parece? Ó? Sim. Então, aí agora nós vamos falar por que dessas catástrofes. Esses seres querem destruir. Então, Robson Pinheiro, eu li todas as obras de Robson Pinheiro. Eu acho que eu fui muito direcionada para o Saint-Germain para ler. Eu amo Robson Pinheiro. Existem laboratórios intraterrenos que ficam abaixo da Terra, tá? Até nesse livro aqui, que depois eu vou ver, eu acho que isso aqui, ele pede um livro grande, é muito pequenininho, eu falo sobre isso, sobre cada região, então, umbral. Umbral é assim, daqui, eu desencarnei, por que vem seres de luz nos buscar quando a gente desencarna? Porque o umbral fica acima. Se a gente não tiver protegido, nosso espírito pode ser sugado para lá por algum inimigo. Então, os seres de luz vêm buscar o nosso espírito. No filme Mensageiros 2, eles mostram esse processo. Aí nós temos regiões abaixo da Terra. O Vale é uma delas. Aí temos o laboratório intraterreno. Temos as trevas, que é onde o ser perde a forma humana, vira uma bolinha de ódio, né? Que são os seres ovoides.
É muito triste isso, mas existe. Sim. Então, o que acontece? Esses seres extraterrestres, muitos reencarnaram na Terra, o espírito deles. O psicopata tem muito um padrão reptiliano. Sangue frio, ódio, não tem compaixão. Então, a gente tem... Eles queriam o quê? Eles destruíram o planeta deles, querem pegar o nosso. Mais ou menos isso. Então, o que está muito se falando? A Terceira Guerra Mundial é o que está realmente acontecendo. É uma guerra espiritual. Robson Pinheiro disse isso, mas é verdade. Lá nos laboratórios intraterrenos tem muitos políticos, não vamos citar nomes, que são marionetes. Parece que estão chipados, não falam coisa com coisa. Estão totalmente conectados com as trevas. E muitos países estão governados por esse tipo de gente. Que não olha pelo coletivo, não olha pela população. Ele vai olhar para ele, para o egoísmo dele, para o ego dele. Toda essa modernidade da espiritualidade, essa antecipação da Era de Aquário aconteceu por causa da Segunda Guerra Mundial. Foi o maior momento de desamor que esse planeta já teve, de tristeza. Tanto que a espiritualidade nos prepararam, a gente que está aí nessa faixa aí dos 30, 60 anos, a gente que reencarnou aqui na Terra, a gente foi preparado para vir para cá. Nossos pais, eu acho que até pós-guerra, vieram. Nós não, nós somos preparados. Principalmente quem é médium, para estar aqui. Para poder ajudar no processo evolutivo. Ô Dani, a gente sempre ouve e acompanha nas obras espíritas, principalmente, a ideia de que o mundo físico, na verdade, ele é uma cópia mal feita do mundo dos espíritos, não é? É isso mesmo. Então, quando a gente fala a respeito, quando você comenta a respeito das mudanças que estão acontecendo, então a gente presume que, na verdade, essas mudanças, elas já existem no plano extrafísico, É isso mesmo. né? E que há um pequeno espaço de tempo, ela vem chegando para nós, porque a nossa estrutura física também não suportaria uma mudança drástica. Não. Né? Então, os processos até físicos, eles vão se alterando para que possa haver cada vez mais essa mudança, que é inicialmente feita no plano espiritual e projetada aqui no plano físico. A gente poderia dizer que grande parte das previsões, na verdade, são constatações de uma realidade espiritual que já existe, mas que ainda não chegou aqui até nós. E o que você vê, né, com as suas ferramentas, realmente é essa realidade já presente aí no plano espiritual. E o que você vê hoje é essa coisa do conflito, né, que, na verdade, é um grande conflito, até mesmo entre as forças, né, que estão aí no embate no plano extrafísico, e que, na verdade, o que a gente tem aqui é um desdobramento, né, desse embate, né? Então, seria mais ou menos isto, essa coisa da previsão, ou seja, é algo que já existe no plano espiritual, mas que vai demorar um tempinho para chegar aqui. É mais ou menos isso a ideia, né? Para a gente ter a ideia da racionalidade, né, nesse campo da previsão, né? É bem interessante isso que você falou. Jesus dizia, né? Há muitas moradas na casa de meu pai. Então, tem um livro do Chico Xavier que eu amo, chamado A Caminhos da Luz. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu já li. Ele fala das moradas. Que o Sol é onde habitam os seres mais evoluídos. Então, os mestres ascensos estão lá. Eles só são luz. Jesus é luz. Mãe Santíssima é luz. Eles são apenas luz.
E como também existem seres nos outros planetas que fazem parte da nossa galáxia. Para quem não sabe, Helena Blavatsky, lá atrás, em 1800 e pouco, ela trouxe o conceito dos mestres ascensos, trazendo que eles são de Vênus, são venusianos. Então, essa conexão céu e terra já acontece há muito tempo. Essas questões de desastres, pelo contrário, o campo magnético da Terra nos protege. Por que não cai um meteoro aqui? Se tem um circular de meteoro que a Terra fica rodeando. E o campo magnético da Terra, ele também é alimentado por nós, pela nossa energia. E quando nós expandimos o nosso espírito em oração ou numa meditação, a gente tem um campo igual. Sai daqui, vai. E volta. E vai se alimentando. Os seres de luz são isso. Então, eu vou ser bem sincera. Eu sonhei já com essas coisas horrorosas. Um dos sonhos que se repetia muito na Praia do Leme, a onda vinha, não me pegava, eu fugia, subia um monte de escada. Um monte. E eu subia até o último andar e o mar chegava até lá, só que ele não entrava onde eu estava. De repente, o mar recuava e eu ia descendo a escada e tinha um monte de pessoas mortas. E eu ia tocando nelas, elas se despertavam e ia entregando. Então, eu não sei se foi uma viagem astral futurística que eu fiz e trabalhei, ou se isso aconteceu lá e pode vir a acontecer aqui, porque minha avó, quando era pequena, ela dizia, um dia o mar vai tomar tudo isso daqui. Ela sempre falava isso pra gente. E os antigos sempre falaram isso. E tem acontecido umas coisas esquisitas. O pessoal tá na praia e do nada vem... E tá acontecendo direto. Eu, graças a Deus, quando eu fui, comigo não aconteceu nada disso. Graças a Deus. Mas, ao mesmo tempo, a gente já sabendo disso, a gente está orando para que isso não aconteça. Na verdade, a gente pode mudar, né? Pelo pode fato mudar da nossa tudo é vibração, a gente pode ir alterando esses processos que, a princípio, parecem inevitáveis, né? Agora, eu estou curioso aí para as leituras que você estava mostrando aí, as cartas, né? Vamos. Vou tirar aqui. Vou tirar sobre isso daí, tá? Tá. Sim. Eu acho importante a gente falar, porque tem muita gente falando, vai acontecer esse apagão, a Terra vai ficar... Porque quando veio a Bíblia, falou que era 3 dias sem luz, mas já que o Sol ia sumir, não, é 3 dias sem energia elétrica. Só que eles não sabiam que tipo de luz era essa. Imagina o planeta inteiro 3 dias sem energia elétrica. Energia, sem internet, sem alimentos. Você sabe que começou a me dar um desespero, porque eu moro em apartamento, eu falei, não, quero morar em casa, quero botar aquele, como que fala? Placa de energia solar. A Dani já quer montar um bunker. Ah, não, Deus me livre. Olha, gente, é o seguinte. A primeira carta que aparece é amor, que é uma carta linda. Amor de quem? Dos Exus. Pela gente. Porque eles que estão trabalhando nisso. Sim. E aí vem uma carta chamada cobrança, ou seja, tem uma cobrança para que seja cobrado o que está se devendo. Mas aí vem 2 cartas tão maravilhosas. Vem a carta do navio, que são mudanças. Sim. E vem a carta de almas gêmeas. Aqui não é um relacionamento de alma entre amoroso, homem e mulher, ou mulher e mulher, homem e homem. É um relacionamento global das pessoas se unirem através do amor de Jesus e emanar luz pelo nosso planeta. Então,
Que estava no campo para acontecer, porque vem aqui a cobrança, sim, mas vem com mudanças. Cadê mudanças? E tem Exu trabalhando. Agora vamos falar de coisa que eu realmente acredito. Que muita gente vai morrer, isso eu acredito. Vai muita gente morrer por causa de velhice, que vai chegar a hora de ir embora. Sim. E muita gente vai morrer porque a energia da nova Terra não bate com a energia dele. Então, isso eu acredito mais. A pessoa, tem esse negócio de avião? Tudo bem. Mas a pessoa pode ter um infarto, um AVC, ser atropelado sem querer, do nada. Então, isso eu já acredito mais. É que, assim, com essa mudança da psicosfera, da energia do planeta... Da energia do planeta, eles não vão ser compatíveis. E aí, se não houver uma adaptação mais sutil das pessoas nessa mudança, porque a Terra... Se elas não sentirem amor, elas não vão ficar aqui. Olha, você falou aí agora, essa leitura precisa, porque as pessoas falam assim, quer dizer, então que eu tenho que estudar a mudança energética do planeta? Não, você acabou de mostrar a carta agora aqui. Que é o objetivo. Amar, né? Exatamente. O amor, ele muda, ele transforma interiormente e essa energia é projetada para fora, né? Ou seja, ele se encontra no mundo, né? O amor não tem... Independentemente da psicosfera, né? Sim. Se você ficar no julgar o outro pelo que fez, condenar o outro, e a gente voltar ainda à Idade Média, essa não é a nova Terra. A nova Terra é você tentar entender por que a pessoa fez isso. Será que ele estava doendo demais? Por exemplo, eu trato muito de ir para o câncer e eu fiquei mal, porque eu estava trabalhando e eu quis entender o porquê que eu perdi a paciente. A mãe dela me falou uma coisa tão linda. Ela falou, olha, eu sinto que você ajudou muito minha filha, porque você fez ela aceitar o pai. Porque ela não aceitava o pai, ela tinha muita bronca. Você fez, mas que ela escolheu, e tem uma escolha, o espírito não queria mais ficar aqui. Por que tem pessoas que curam do câncer e outras não? E são inimigos de outras vidas? Por que tem tanto jovem? Eles sabem que esses espíritos estão começando... Agora eu vou falar de uma coisa interessante, que vai trazer energia aqui para a Terra. Começou um processo de arrebatamento mesmo. O espírito sai daqui e já vai para outro planeta. Ele não tem mais a vibração da nova Terra. E, segundo Saint-Germain, o Vale dos Suicidas, essas regiões vão ser desfeitas. Não vai mais existir nada disso. E esses espíritos estão sendo transportados. Porém, existem alguns inimigos nossos de outras vidas, que nos assediam, porque eles falam assim, mas eu estou indo para outro planeta, você tem que ir junto comigo. E aquele que não tem conexão com a luz, que não se blinda, que não ora, que não medita, acessa essas informações, porque a gente está na Terceira Guerra Mundial. A gente está no meio de uma guerra espiritual. Arcanjo Miguel, com a sua espada de chama azul, está lutando muito, porque as coisas que a gente vê são coisas inadmissíveis. É um desamor. Crimes que cometem, sabe, sem razão. Então, esses espíritos, eles não vibram a Terra. E aí, eles estão sendo arrebatados para outros planetas. Inclusive, Jesus criou um planeta para esse povo ir para lá. Vai virar tudo, dinossauro, homem das cavernas, tudo de novo. Eu falo pro Renato que esse povo vai voltar para as cavernas, ele não acredita em mim. Tá vendo, Renato? Não, são várias obras espíritas falando isso. Várias. Vai tudo virar dinossauro. Quando eu vejo uma pessoa muito ruim, mas muito ruim, ultimamente eu estava sofrendo até aprendi a palavra nova, stalkers. Stalkers. A pessoa, ela vai te perseguindo em tudo quanto é lugar.
Ao Sim. ponto de, em tudo quanto é lugar que você está, aparecer para te ofender, te desafiar, te humilhar. E eu falei, cara, ela tá precisando de amor. Ela tá precisando de amor. Então, envia a luz para ela, porque ela precisa de amor e não tem o que fazer, né? Essas pessoas, elas estão numa vibração baixa. Não era mais fácil ela estudar e a gente está numa era de aquário que a gente somar todo mundo junto? Não, eu quero o que o outro tem, eu quero até o marido da pessoa. Peraí. Ah, por que ela tá lá e ela tem a agenda lotada de cliente? Eu não tenho. Porque começou antes, faz o mesmo caminho, você vai ter o mesmo resultado. Mas tem algumas pessoas que não querem. Então, essas pessoas não ficarão aqui na Nova Terra. E eu vou falar, a energia que vem a partir do dia 25 de maio de 2025 é tão forte de luz, é de tanta coisa boa, que eles não... vai ficar incompatível para eles. Por isso que eu falei, o que eu acredito que irá acontecer? Terremoto, maremoto? Não. O sujeito aqui teve um infarto, outro teve um AVC. Isso eu acredito. Ô, Dani, porque não tem a vibração da Terra. Sim, eu escuto muita gente falando que 2025 é o ano da justiça. Isso procede. É o ano da justiça e, assim, muitas coisas virão à tona, coisinhas, assim, que estavam por baixo do tapete. Muito. E aí... E será que isso tem a ver com essa nova vibração, esse 25 de maio? Tem tudo, porque, assim, ele é um ano de fechamento de ciclos, é um ano 9. Então, precisa ter mudança. Precisa, não é possível que em pleno século XXI, irmão mata irmão, porque a gente é irmão em espírito. Sim. Né? Somos a imagem e semelhança do Criador. Como que pode uma pessoa tirar a vida da outra? Por banalidade. A moça não quer mais saber do rapaz, o rapaz não permite que ela viva a vida dela e vai lá e tira a vida dela. Isso é inadmissível. Essas mortes banais, não dá mais. Essas pessoas não têm a vibração da nova Terra. E aí, eu nem falei, que eu acho importante falar, existem seres, que eu faço o trabalho das psicografias, que vai retornar agora, que eu dei uma pausa esse ano, para restaurar o meu corpo físico. Eu não falei, né? Por que eu fui para fazer esse tratamento aí que eu estou emagrecendo? No dia 12 de janeiro, 10 dias depois do meu aniversário, eu tive uma crise do nervo ciático, achei que eu ia morrer. Eu não andava. Eu fiquei à base de remédio. E eu lembro que eu fui para BH com muita dor, que eu fui para palestrar, mas muita dor. A única maneira dessa dor passar é sentando ou nessa cadeira aqui que eu tô, ou na cadeira do meu carro. Cadeira do carro é melhor ainda. Ou numa cadeira que tem lá na sala. E ficar ali umas 2 horas para a dor passar. E aí eu lembro que esse senhor estava no stand da rádio, da Vibe Mundial, e aí ele falou, não, eu vou te ajudar a você se transformar. E graças a Deus eu não sei mais o que é essa dor no nervo ciático. Porque era difícil. Então, é um ano também de você se transformar. Aquilo que não está legal, deixa sair. Vai para o novo. Aquilo que não faz mais sentido, deixa sair. Vai para o novo. Isso é legal. E até perguntar, vocês querem mais cartas? Renato Leandro, vamos fazer outra previsão? Então, eu ia falar isso para você. Nós vamos tirar outra carta? Vamos. Qual a gente pensa num tema, alguma coisa específico, Dani? Isso, pensa num tema. Um tema? Você sabe que uma coisa que a gente está assim, com muita vontade de perguntar é em relação ao próprio podcast, né? Porque nós fizemos no dia 11 de outubro de 2023, a data que está registrado no YouTube,
a abertura do canal. E você, nós estamos fazendo uma dobradinha, né, Mi? Porque normalmente os convidados participaram e você é a primeira pessoa que está voltando. Ai, obrigada! Então eu gostaria que você falasse sobre isso. Olha, já caiu uma carta aqui. Só coisa boa! Primeira coisa que vem, eu não sei se tem alguma coisa que vocês queriam encerrar ou vocês encerraram. Nós encerramos. Vocês encerraram, então apareceu. Apareceu, sem vocês me falarem, tá? Agora só vai aparecer coisa boa. Ó, já era, foi embora. Não faz mais parte. O podcast está no destino de vocês dois. Agora, essa carta aqui, vocês vão ficar muito felizes. Olha o que vem para vocês. Vem a chave e vem bastante dinheiro para vocês. E isso, de certa maneira, vai trazer uma saúde econômica para vocês, para que as coisas aconteçam. Então, vocês estão no caminho. O que estava atrapalhando vocês, ó, foi embora. Vocês nem me falaram nada. Eu amo essa carta aqui. Peraí, essa daqui, ó. Dinheiro inesperado. Pode ser que apareça um patrocinador novo, alguma coisa aí. Acreditem. Como diria minha filha, estou me tremendo toda aquela agora. Carta do divórcio, ela caiu. Aí foi a primeira que eu abri. Ela caiu. Aí foi a primeira que eu abri. Eu falei, o resto era só coisa boa. Olha, não teria... Gente, eu tô impressionada. Vocês nem me falaram nada, mas apareceu que tinha uma mudança. Verdade. Não falamos. E encerramento de ciclo, né? Eu acho assim, gente, a gente precisa ser muito grato. Isso eu acho que é importante falar para vocês. A gente precisa ser muito grato por aquele ciclo que a gente passou. Chegou num momento que tá tóxico, que não tá legal, melhor encerrar, cada um vai para o seu canto, do que ficar carregando pesos. Às vezes as pessoas, eu acho que isso também porque eu estou emagrecendo, eu já comecei o ano também impondo limites, soltando, sabe? Entendendo que as pessoas, elas fazem o que elas podem fazer também. E tem muitas pessoas que não têm a vibração da gente. Sim. Então foi bom naquele momento para você chegar até ali. Então agradece, segue o seu caminho, a pessoa siga o dela, deseja, é muito importante, deseja prosperidade, sucesso para a pessoa. Sim. Pronto. Só que não é isso que as pessoas fazem. Por que eu canalizei essas mesas radiônicas aqui? Por causa de macumba, uma atrás da outra que eu recebo. Pelo amor. Veio essa. Aí depois veio essa, que não era assim. Teve mudança. E agora veio essa. Olha o que é isso aqui. Isso aqui é uma geladeira. É para botar a pessoa na geladeira, botar na barra de esquecimento. Me esquece. Segue seu caminho. Chega. Ser de luz. É porque tem aquela coisa, né, Dani? Assim, pessoas felizes, é bom você ter ao lado, né? Pessoas felizes. Sim. Então, se as pessoas estão prosperando, se estão bem, é bom para todo mundo. É bom para todo mundo, É bom para todo mundo. Ninguém gosta de estar ao lado de alguém que não está bem, que, né, aquela coisa negativa. Então, ninguém gosta. Então, desejar sempre o melhor para todos. Porque se estiver todo mundo bem, o mundo fica melhor, tudo fica mais leve, não é verdade? E a leitura que você fez aí foi lobo em pele de cordeiro, tá? Tá. Tem muito lobo em pele de cordeiro. Tem muita gente do mal fazendo coisas absurdas. Só que 25 de maio tá chegando aí. Eu fico tranquila porque eles não vão conseguir ficar aqui. A energia daqui vai ser tão boa. Vão tudo virar dinossauro.
Então, deixa eles ficarem fazendo mal, vão tudo virar dinossauro. Eu falo, isso que eu falo para Renato Leandro, eu tenho que melhorar, porque se eu voltar para a caverna, eu não vou dar conta de caçar para comer. Essa é a minha preocupação. Não, você não vai voltar, você não vai voltar. Eu estou falando de pessoas que tipo de pessoas que eu estou falando? De assassinos, de pessoas que criam intrigas, de pessoas que ficam fazendo magia negra para destruir a vida dos outros. Meu Deus. Primeiro que fica gastando galinha, gente. Deixa a galinha viva. Eu faço um trabalho, tem até um boneco, mas é que tá um monte ali, vai ficar ruim para eu achar. Eu tenho um boneco que eu mandei fazer, que ele não tem uma aparência de animal. Ele tem só as patinhas para representar que é a alma de animal. Então, eu faço um trabalho, quando eu vou desmontar a magia, eu libero a alma dos animais que foram sacrificados naquela magia. Isso é muito triste. É triste. Com a apometria a gente consegue fazer isso. E assim, tá lotado. Você falou um não pra pessoa, a pessoa vai lá e amarra a tua vida. Chega. Chega. Nós queremos pessoas felizes, né? Pessoas mesmo felizes, não estejam prósperas. Exatamente. Tem lugar para todo mundo. Eu sempre falei isso. Tem lugar para todo mundo. Tem. E cada um tem a sua especialidade. Eu falo muito para as minhas alunas, eu devo atender mais 2 anos. Depois, se Deus quiser, eu vou ficar de curso, palestra, livros, é isso. E vocês vão atender em meu nome. Então, para que fazer magia? Porque a minha agenda está lotada. A pessoa não sabe o trabalho que eu fiz para chegar nesse ponto. Aí chega um ponto que eu não vou atender. Então, se você fosse meu parceiro, você ia na hora que eu não vou mais atender, ter bastante cliente. Mas não quer, então vai às alunas. Você entendeu? Eu não vou apagar mais a minha luz, isso é importante para todo mundo, tá? Não apague a sua luz para que o outro brilhe. E outra coisa, não fique desconfortável para que o outro fique confortável. Palavras de Claudinei Prieto, meu irmão de coração. Chega, cara! Por que você tem que ficar desconfortável para o outro ficar confortável? Isso não existe. É alguma coisa que não está funcionando bem, né? Sim. É complicado. Mais perguntas, oráculo? Então, aí, bom, eu já falei a questão do podcast, agora é você, Michele. Ai, escolhe gente. um tema aí. Meu Deus. Renato Leandro. Eu tô tão assim ainda, eu tô lá na pergunta do podcast. Na verdade, não tô nem na pergunta, eu tô na resposta. Ela ficou besta porque ela não falou nada e apareceu. Exatamente, você falou tudo, sem ela precisar falar nada. Eu fiquei besta, foi a primeira carta. Não, e eu vou contar uma coisa para vocês, deu um tilt aqui, não sei se na minha internet, bem na hora, meio que travou, eu falei, credo, gente. Não, fala o seguinte. Não é para eu saber da previsão, será? Vamos fazer um divórcio energético ao vivo? Vamos lá? Você vai falar o seguinte, eu sou grata por Vamos. Vamos lá, vocês repetem. Eu sou grato por tudo que vivemos. Sou grato por tudo que vivemos. Sou grato por tudo que vivemos. Te dou um lugar no meu passado. Te dou um lugar no meu passado. Fecho a porta do passado. Fecho a porta do passado. E sigo em frente. Te desejo sucesso e prosperidade. Te dou um lugar no meu passado. Te desejo sucesso e prosperidade. Assim como ele vem sucesso e prosperidade para mim. E prosperidade. Assim como vem sucesso e prosperidade para mim. Assim como vem sucesso e prosperidade para mim. O bem gera o bem. Então é isso. Tem coisa pior do que a pessoa fazer um negócio pra gente e a gente devolver uma rosa para ele? Você desarma a pessoa. Sim. Exatamente. Porque assim... E aí? Exatamente. Ô, Dani, você sabe... É uma parte agora que a Michele não gosta, né? Mas, enfim, a gente não gosta, mas é que a gente já está caminhando aqui para o nosso finalzinho. O tempo passou voando. A Dani tinha que ser convidada semanal. Mas eu ainda quero que vocês venham aqui em São Paulo. A Dani é muito boa.
E descobrindo agora que ela é capricorniana, gente, agora eu entendo. Mas agora eu entendo, assim, o volume de seu trabalho, quanto que você se dedica, quanto que você corre. É capricorniana. Trabalho, mas trabalho. É tudo esse povo falando na minha cabeça. Eu fico maluca, né? É uma legião. É porque você tem essa abertura, né, Dani, de fazer um trabalho, né, de leitura da espiritualidade. A equipe da psicografia quer dar um recado. Vamos lá. Eu não sei se... O Cornélio Pires, se vocês pesquisarem, né? Ele é o meu tio bisavô e ele é meu mentor. E ele era artista. Então, se você digitar no Google, vai sair tudo sobre a música sertaneja. Ele é precursor. Inclusive, Michel Teló fala super bem dele. A minha irmã, uma vez, porque a minha irmã lá de Brotas, eu conheço o Daniel também adora, todo mundo gosta do tio Cornélio. Tio Cornélio tem um trabalho com os artistas quando desencarnam. Então, o pessoal da equipe de psicografia é tudo artista. São os parceiros. Eram grandes artistas. Só que a gente não pode falar o nome em respeito, porque tem os familiares, né? Exato. Eram grandes artistas. Grandes. Assim, enormes. O presidente das psicografias, que é o Caju, que eu posso falar o nome dele, que ele quer que eu escreva um romance para contar a vida dele na espiritualidade. Porque todo mundo só fala dele, do porra louca que ele era quando estava na Terra. Que ele faleceu no final, no começo ou no final dos anos 90, mais ou menos. Mas ninguém fala do anjo, tanto que a mãe dele não reconhece as psicografias. Ele falou, não, ele não fala desse jeito. E tá tudo certo. Então ele quer que as pessoas saibam, porque ele que vai buscar os artistas. Esse ser é tão evoluído. Ele tá aqui do meu lado que ele tá me deixando doido. Ele tá me deixando doido, mas não pode falar o nome dele. Ele só quer que fale de uma música dele. Brasil, mostra a sua cara. Gente! É ele. E ele tá aqui do meu lado. Essa luz que tá agora aqui do meu lado é ele. Tá me arrepiando. Nós falamos dele essa semana. Ele é demais. E aí ele quer que avise as pessoas que dia 25 de abril volta o trabalho. Então, se a pessoa tem um familiar e quiser, ou seja, na outra semana, então a pessoa pode entrar no meu Instagram, vai ter lá informação para ela tentar, porque os meus alunos vão me ajudar a psicografar. Renato Leandro, eu não te falei que eu coloquei uma música dele nos meus stories essa semana? Dani, tô chocada. Ele tá aqui, ele tá bem do meu lado. Mais em respeito, né, à família, a gente tem que respeitar, né? Então, cada um tem o seu apelido, né? E ele é o presidente, né? Ele fala muito palavrão, ele falou, eu sou o dono da porra toda. Eu que mando na porra. Mas o trabalho, e aí falando de Vale, tudo, eles fazem um trabalho, ele com uma outra grande cantora que faleceu no final, no começo dos anos 2000, que ele foi buscar ela, e ela nossa, adoro ela, também é outra que fala bastante palavrão. Olha como que eles se regeneraram. Eles cuidam do Vale dos Suicidas, eles vão buscar os familiares das pessoas que estavam no Vale. Esse é o trabalho deles. No umbral. Só um espírito dessa magnitude, dessa grandeza para escolher esse tipo de trabalho, né? Olha, realmente, nós falamos dele hoje. Nós falamos dele hoje. Incrível. E ele está aqui. Nós falamos dele hoje, eu até comentei, eu falei, olha, a gente vai, de repente, comentar alguma coisa. E... Porque é o seguinte, tem uma amiga nossa... Das cartas, que ele manipulou para sair aquela primeira. Para vocês identificarem. Tá. Ele assim, nós temos uma amiga que também faz o trabalho com a psicografia, né? E já recebeu algumas mensagens dele, né, e de outros que são amigos
parceiros artistas, cantores da arte. Tem vários, né? Lá. Vários, né? E ele, assim, a forma como ele encarou a questão da morte demonstra muito bem a identidade dele quando eu li, sabe? É tipo assim, eu Robson tô Pinheiro escreveu aqui, um livro dele. Eu fiz o que eu fiz e tudo bem, eu não vou ficar agora, né, como ele diz, encanado, que eu tenho que, né? Eu fiz, foi assim, só sei que foi assim. E tá tudo bem, tá tudo certo, né? Mas é impressionante porque nós falamos dele hoje. Hoje é tarde. E ele quer contar essa evolução dele espiritual. O encontro dele com Jesus. Que ele falou assim, esse Jesus da terra não tem nada a ver com o Jesus daqui. Primeira coisa que ele falou. Jesus daqui é um cara bacana, é um cara sensacional, é desse jeito, você entendeu? E ele é desse jeito. E vocês aí são uma cambada de chatos. Ele fala. E aí, o que acontece? Quando deram para ele esse trabalho de resgatar espíritos do Vale dos Suicidas, junto com essa outra cantora, e ela ia nascer com paralisia cerebral. Para fazer o trabalho, ela está se limpando. Eles vão ficar, segundo o que me falaram, a gente vai reencarnar todo mundo junto lá em 2150, 2130, 2100, daqui 100 anos. Todo mundo junto. Mas ele vai ficar muito tempo lá. Ele e os amigos dele, que são vários. Inclusive, uma cantora que faleceu faz pouco tempo, também já se manifestou, já está lá, sente muito falta do companheiro aqui, porque não tem como, né? E ele já começa a chegar, já falando, né? Orra! Então você já sabe que é a pessoa, e assim vai, né? Porque pelo jeito de falar, você já sabe. Tem umas coisas que identificam, né? Mas, Dani, eu tô passada. Eu tô passada porque nós falamos dele hoje, falamos da família, falamos do comportamento. Ele já estava aí, gente. Ele já estava aí. Aí ele falou, não, o próximo romance você vai escrever minha história. Eu falei, tá bom. Vamos escrever, né? Eu tenho psicografias para algumas pessoas do convívio dele, mas assim, eu falei, cara, como que eu vou entregar isso? Vou no show. É complicado, porque teve um outro músico que me deixou maluca nos anos 2000, e eu acabei fazendo esse tipo de coisa, eu nem gosto muito de falar, mas hoje ele é bonzinho, ele trabalha junto com esse irmão lá, eles trabalham os dois juntos, mas ele me deixava doida naquela época, e eu cheguei até a conhecer algumas pessoas, tudo, mas passou, vida que segue, tá todo mundo bem aí, e vida que segue, né? Que é o mais importante. Vida que segue. Nossa, Dani, olha, realmente foi incrível. Incrível, tá sendo tudo. Ele aí, ó, tá dando para vocês verem a luz, né? Tá bem forte. Deixa eu ampliar você. Meu corpo tá queimando inteirinho. Tá dando para ver que tá bem do meu lado, tem uma forma humana? Eu consigo ver, aqui, na verdade, oscilações. É aí mesmo. Eu consigo ver essas oscilações aí do seu lado. Ele tá bem aqui do lado. Tá cantando. Tá cantando. Tá cantando. Mas ele queria que falasse das psicografias, eu falei assim, não, você vai deixar, o trabalho é meu. É porque eles falam o seguinte, que esses trabalhos que eles fazem, é como se eles ganhassem ponto, ele fala assim, o cara lá de cima, que eles ganhassem pontos, você entendeu? No processo de evolução deles. Então, esse trabalho para eles é muito importante. E tem muita gente, né, que precisa receber mensagem do seu familiar, tem muita gente que precisa, que às vezes a pessoa está com depressão. Por exemplo, uma das maiores alegrias para mim é trazer mensagem de filho para mãe. Sim. Pela dor que é, né? Eu acho que não existe, Dani. Eu acho que não existe, porque assim, a gente acha inconcebível pensar na morte da nossa mãe.
Mas a partir do momento que a gente tem um filho, você começa até a entender a morte da sua mãe, né? Agora, a morte do seu filho, eu acho assim, inconcebível. Não tem, não existe. A minha O mãe... Gilberto Gil até comentou, né? Ele falou que isso deveria ser proibido, né? Devia ser uma lei. Sim. Olha, nem ser proibido, essa inversão, né? Inversão, realmente é a coisa muito da tristeza. dolorido. Olha, meninas, nós precisamos chegar ao nosso... Vamos. Ai, meu Deus. Né? Foi tudo maravilhoso, gente. Foi. Dani, que delícia estar com você. Foi. Não era à toa que a gente estava bom. assim, na expectativa, né? Porque falar com você é sempre muito bom, é sempre muito alto astral, é sempre muito enriquecedor, porque você traz muita informação nova para a gente, e eu tenho, não só a gente, né? A audiência fica feliz, porque são informações assim que expande, né? Gente, tá dando para ver que está formando o corpo agora, mais? Olha só como que tá. Tá formando mais o corpo, ó. Cabeça, o ombro. Deixa aí. Meu Deus. Mas eu tenho muita gratidão e quando quiserem, venham novamente com maior amor. E quando vocês puderem, vocês vêm aqui. Serão muito bem recebidos. Sim. Vamos ver se em dezembro vocês vêm na Mystic Fair. Eu acho que vocês vão gostar muito. Sim. Trocar ideias, né? Trocar energias. Ô, Dani, olha, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Obrigada. Né? Sempre muito prestativo com a gente, muito carinhosa, muito obrigado, né? Sua generosidade conosco, né? O carinho. E aqui a gente está sempre aí com as portas abertas para você, né? Quando você quiser dar um alô, independentemente de qualquer episódio, alguma coisa, né? A gente vai colocar na descrição do vídeo, né? Informações a respeito do seu trabalho, né? Para o pessoal localizar você, né? E fica à vontade aí. Passo para vocês, sim. Tá. Passo, sim. Bom, lembrando aí, para quem nos acompanha, se esse tipo de conteúdo faz sentido, curta, comente, compartilhe, porque falar de espiritualidade é bom demais.